Olá amigos do site GFX Total, sejam bem-vindos a mais uma continuação do nosso tutorial Processos de Modelagem para Games. Agora nós vamos aprender a mapear o nosso objeto, tá? Aliás, já está mapeado, nós vamos extrair as texturas. E essa extração de texturas é uma parte mais simples do que as anteriores. As partes anteriores realmente elas exigem um pouco mais de atenção, porém agora vai ficar bem tranquilo, tá? Vamos lá. Primeiramente, nós temos que entender que o ZBrush, ele além de ser um software de escultura, ele é um software de pintura. Então eu posso vir aqui, por exemplo, selecionar a coloração do meu brush. Vou pegar aqui, por exemplo, esse estofado aqui que nós acabamos de criar, esse colchonete. Vou colocar aqui uma coloração vermelho no meu brush, tá? Deixei aqui como vermelho e vou passar sobre o meu objeto. Então veja aí que ele vai pintar o meu objeto de vermelho. Se eu quiser adicionar essa coloração em todo o meu objeto, é só vir aqui em Color, Fill Object, e ele vai pintar todo o objeto de vermelho. Quero pintar tudo de branco, Fill Object, a coloração branco. Além disso, ele também projeta textura sobre o nosso objeto. Então eu posso pegar um tecido de couro, por exemplo, e aplicar aqui através do Lightbox, que é um painel que nós temos aqui. Só que para não dificultar demais, eu vou mostrar para vocês como fazer a pintura num software externo, que é o Quixel, um software bastante interessante, que nós pintamos o objeto e ao mesmo tempo vemos o resultado, como que ele vai ficar no seu resultado final. E aqui neste caso, nós vamos fazer o seguinte, vamos criar primeiramente os mapas do nosso objeto, e o primeiro mapa que nós vamos criar é o mapa de Normal Map, é um dos mapas mais importantes para se utilizar em games. Então aqui para a gente poder criar o Normal Maps, eu tenho que ter simplesmente a definição de que o meu objeto ele é Low Poly, tá? Low Poly o que é, Daniel? Low Poly é quando eu volto o meu objeto a uma subdivisão. Isso aqui é Low Poly. No caso que a gente vai utilizar, eu posso deixar em duas subdivisões, por exemplo. Nessa subdivisão aqui, ela também vai ajudar um pouquinho mais a simular o nosso efeito, tá? Mas não é errado manter essa subdivisão 1 aqui não. Não é errado, mas nós podemos manter a subdivisão 2 para dar um efeito um pouco melhor ao efeito de Normal Map. Então nós temos aqui o nosso Low Poly e temos o High Poly, as duas extremidades da modelagem. Low Poly para usar em games, High Poly para poder adicionar detalhes. Tendo essas duas partes aqui e o nosso objeto mapeado, que vocês se recordam na aula anterior que nós mapeamos esse objeto, nós abrimos o mapa dele, eu vou fazer aqui o seguinte passo. Vou dividir esse objeto somente uma vez, através do D, botão D, Divide, ele vai ter aqui somente essas duas divisões. Vou dar um Delete Lower, ou seja, as divisões 1 será deletada. Então vamos clicar aqui em Delete Lower e deletamos a divisão anterior. Agora é só vir aqui no nosso painel Deformation, Deformation não, painel Normal Map. Painel Normal Map, eu vou clicar aqui em Create Normal Map. O botão Adaptive é um botão que vai melhorar o mapeamento, o Normal Map do nosso objeto, caso ele esteja habilitado. Ele vai adaptar, conforme o próprio nome já fala, ele vai adaptar conforme as curvas do nosso objeto. Porém, sem habilitar esse botão também funciona. O Adaptive, o único problema dele é que ele deixa um pouco mais pesado. Então alguns PCs não conseguem rodar. Tá? Eu vou habilitar aqui o Adaptive para poder criar um Normal Map um pouquinho melhor. E vou clicar sobre o botão Create Normal Map. Após uns 2 minutos de processamento, nós percebemos aqui que o Normal Map ele foi criado. Já temos o Normal Map aqui, aparentemente ficou muito bom, tá? Com a definição ótima, como nós podemos ver aqui. E agora é só clonar esse Normal Map. Então primeiro clicamos em Clone Normal Map e ele vai ser clonado aqui para a nossa guia de textura. Já está adicionado aqui. Agora vamos fazer o Normal Map de outro objeto. Então primeiro vamos desabilitar esse aqui, tirar da textura, tá? Que ele vai ficar gravado aqui dentro da nossa textura, Normal Map. E agora vamos para o outro objeto. Então vamos lá em Subtools. O próximo objeto serão essas fivelas, tá? Antes de completar essas fivelas, eu vou mostrar para vocês aqui que eu quero simular nessas fivelas um pequeno buraco, uma pequena cavidade. Então vamos lá nas fivelas. Deixa eu adicionar aqui uma coloração mais intensa. Observem que as fivelas elas perderam o crease, tá? Aquele crease que nós tínhamos. Então vou resetar aqui as divisões. Vamos lá no painel do nosso brush. Vamos aqui no Brush Z Modeler. Z Modeler, eu vou fazer aqui um crease na borda desse objeto.
Então vou dar um crease aqui primeiramente, tá? Selecionamos a Edge, Crease e Edge Loop Complete. Damos um crease aqui. Vou resumir também esse brush, está muito grande. E vamos dar um crease aqui nas bordas do nosso objeto. Ups. Ok. Aqui no final, mesmo procedimento. Damos um crease aqui somente na Edge. Tá? Nós estamos repetindo o que nós já fizemos na aula anterior. Então, damos um crease aqui. Aqui já está ok, porque está no modo simétrico. Mesmo procedimento aqui na parte da fivela. E na parte que vai entrar dentro do tecido, mesmo procedimento. E o crease foi habilitado. Perfeito. Agora sim, vamos lá no Subdivision, nosso botão Geometry, Subdivision Dynamic, ou Dynamic Subdivision. Vou colocar aqui aproximadamente 3 divisões, tá bom? E vamos clicar em Apply, e assim ele vai criar as divisões para a gente. Criamos as divisões aqui do nosso modelo. Agora já podemos fazer aqui um detalhe. Então vamos voltar aqui a visualizar tudo. Vou selecionar essa correia, né, que nós criamos aqui agora. E a partir dessa seleção eu vou criar aqui um pequeno buraco nessa parte aqui da correia. Lembrando que ela já está subdividida. Então eu vou dar aqui um hide para a gente ver melhor, tá? Aqui já está no método simétrico, então o que eu fizer de um lado vai criar do outro lado também, a mesma simetria. E aqui nós vamos fazer aqui uma seleção através dos polígonos, tá? Vamos selecionar aqui através de uma máscara. Após selecionar a máscara aqui, vamos dar um hide aqui também na parte dessa presilha. Vejam aí que foi feita uma seleção para a gente. Vamos dar um Ctrl W aqui. Vai transformar a seleção de polígono único, então não vai adiantar muita coisa. Então o que eu vou fazer aqui é o seguinte, vou dividir mais esse objeto, tá? Vamos aumentar a quantidade de polígonos dele. Então vou dar um divide aqui, mais 2 vezes, e vamos visualizar o polyframe. Deixa eu ver se vai funcionar agora. Vamos passar o Brush Standard. O Brush Standard aparentemente agora vai funcionar. Então vamos visualizar tudo novamente. Vou visualizar aqui os nossos objetos. Agora sim, selecionamos essa fivela. Vou passar o brush aqui em volta de onde entra a fivela. Veja aí que selecionamos essa parte em volta. Vou criar aqui um pouco mais ovalado. Ok. Vamos dar um hide aqui na fivela para poder selecionar melhor. E aqui vocês podem até criar mais alguns pontos, tá? Então, por exemplo, aqui eu vou criar mais um ponto. Vou criar mais um ponto aqui. São apenas pontos de simulação. Então eu vou deixar esses pontos aqui, já tá bom. O que nós vamos fazer aqui agora? Eu vou dar aqui através do menu Masking, vamos enrijecer essa máscara. Então vamos dar um Sharpen Masking. Sharpen Masking mais uma vez. Vou tirar essa máscara aqui de cima. Não precisa manter ela, acho que tá bom, só essas duas aqui. Vou dar aqui um Sharpen Masking, Blur e Sharpen Masking. Ok. E com a ferramenta Move, eu vou puxar nessa direção. Veja que ao puxar, ele acaba fazendo aqui de forma inversa. Então vamos inverter a máscara. Agora sim. Vou puxar aqui nessa direção. Ele vai fazer esse efeito aqui, parecendo um buraco. Tiramos a máscara. Vamos deixar esse buraco aqui bem suave, tá? O aspecto dele mais suave. E ele vai ser um buraco somente de simulação. Só para simular aqui um normal map, como se fosse um pequeno buraco aqui pra gente. Então criamos aqui esse efeito aqui pra gente, certo? Temos aqui já um pequeno buraquinho aqui na fivela. Agora sim podemos tirar o normal map desse objeto. Então vou dar um Ctrl Shift, vamos retornar aqui a uma ou duas divisões, vou deixar em uma somente, tá? A divisão mais básica possível. Vamos lá em Normal Map. Normal Map, vou criar um mapa para esse objeto. Uma coisa também que eu acabei esquecendo de citar é o tamanho da textura desse Normal Map. A textura ela influencia diretamente no Normal Map, tá? Então nós vamos fazer o seguinte, vamos aqui em UV Map e vamos definir o tamanho maior, 4096 por 4096. Vou criar aqui
meu normal map desse tamanho, tá? UV map do tamanho de 4096. Agora sim, vamos lá em normal map e criamos o normal map com adaptive habilitado. Esse normal map ficou pronto bem rápido. Nós percebemos aqui que já tem a parte da cavidade que nós acabamos de criar, aquelas bolinhas ali, né? Temos as tiras também. Aqui não precisa mexer muito, então vamos só clonar esse normal map para o nosso texture map, ok? No nosso modelo do colchonete, eu vou fazer de novo aqui, vou selecionar o colchonete e vamos aqui em geometria. Vamos colocar aqui em uma subdivisão. Vamos dar aqui um Reconstruct Subdivision para ele reconstruir aqui. Ele vai cancelar porque já tem 6 subdivisões, né? Então vamos deixar somente em uma mesmo. Vamos voltar lá no nosso Texture Map. Eu vou aumentar aqui o tamanho do meu mapeamento para 4096. Agora sim, vamos lá em Normal Map e vou criar novamente o Normal Map, só que dessa vez maior um pouco. Agora o Normal Map ele foi extraído novamente, porém agora demorou um pouquinho mais porque nós temos uma resolução de altura e largura de 4096, então acabou demorando um pouquinho mais, mas enfim nós temos um Normal Map melhor para poder utilizar no modelo, um Normal Map que tem uma qualidade melhor. Então vamos clonar o Normal Map da mesma forma que fizemos anteriormente. Vou tirar aqui no Texture Off, tá? Vamos tirar aqui, ele vai ficar guardado aqui dentro das nossas texturas, os Normal Maps. E agora falta o Normal Map somente da presilha, tá? Que é aquela presilha de ferro. Então vamos vir aqui no nosso painel Geometry, aliás, Subtool, né? Para poder selecionar a presilha. Uma vez que a presilha esteja aqui, vou ocultar os outros objetos da cena. Temos aqui a presilha. E nessa presilha tem um detalhe também interessante. Se eu der aqui através do Geometry, se eu der um Divide, ela vai ficar bem arredondada. Mas eu não quero ela muito arredondada, eu quero ela com algumas partes mais rígidas. Então vou retornar aqui através do Shift D, tá? Tirar a divisão. E o que eu vou fazer aqui? Vou habilitar a simetria do nosso mouse para poder habilitar as duas transformações dos dois lados. E agora vamos lá na nossa ferramenta Z-Modeler. Z-Modeler, vamos habilitar aqui através das Edges. Clicamos com o botão Space e Crease. Vamos marcar a opção Edge Loop Complete, para poder completar o Edge Loop através do Crease. Agora vamos enrijecer essas edges através de um Edge Loop. A edge de dentro também eu vou enrijecer aqui, tá? Vamos deixar aqui de forma bem enrijecida. E aqui também por fora, enrijecemos essa parte. Aqui o centro dessa edge, enrijecemos também. A lateral, tá? E esse enrijecimento da edge ele não modifica o mapeamento, então ele vai se manter exatamente igual. Aqui o mesmo procedimento, vou dar aqui um Edge Loop nessa parte. O Edge Loop aqui ele não funciona muito bem, então vamos fazer aqui enrijecer essa edge aqui manualmente através do clique. Então vou clicar aqui em Edge, Edge Loop parcial. Edge Loop parcial ela já vai alcançar parte das edges aqui. Aqui mesmo o procedimento. Vamos fazer um Edge Loop do outro lado também. E lembrando que nós estamos fazendo isso dos dois lados, tá? Então lá na outra peça também está acontecendo isso. Nós também temos aqui um reforço de edges. Então reforçamos as edges, vamos habilitar aqui o botão D e vejam que o modelo ele vai ficar com uma espécie de hard surface, tá? Um modelo aí bem interessante, bem definido. Se eu quiser aqui adicionar mais algumas edges, enrijecer mais algumas edges, é só vir clicando aqui nos pontinhos. Então aqui por exemplo, vamos dar um D novamente e vejo que o objeto ele vai ter uma definição melhor em relação à malha anterior que nós temos. Mais uma vez Shift D, só que agora eu vou habilitar o Divide. Então vamos dividir aqui 1, 2, 3, 4 e 5 divisões. Nós vamos parar na divisão 6 aqui do nosso modelo, tá? O modelo ele vai ficar com um aspecto aqui de ferro mesmo, aquele aspecto de hard surface. Agora sim vamos voltar aqui para a divisão 1, vamos aumentar o tamanho do nosso mapa através do UV Map 4096 e vamos em Normal Map e vamos criar um Normal Map dessas fivelas aqui, da parte da presilha da fivela. Então vamos criar um Normal Map agora.
Normal Map criado. Temos aqui o Normal Map da presilha. Vamos passar o mouse aqui para aumentar o tamanho dele. Eu vou fazer o mesmo procedimento, vou clonar esse Normal Map que acabamos de criar da presilha. Clonamos o Normal Map aqui para a área de textura. Vou fechar esse Normal Map aqui. Vamos lá em texturas e agora vamos começar a exportar essas texturas. Então essa primeira textura da fivela, eu vou dar um flip vertical, porque o 3D Max e outros softwares trabalham de maneira vertical em relação ao ZBrush, tá? Isso é uma informação importante. Então vamos lá em textura, flip vertical, flipei verticalmente a textura, agora vamos exportar, então vamos dar aqui um export. E vou salvar dentro da minha pasta aqui, então vamos salvar como Normal Map, vou colocar só NM, que vai lembrar Normal Map, fivela. Aqui na verdade é presilha, né? Presilha, acho que é assim mesmo, tá certo. Presilha, vamos salvar como TIFF, tá? TIFF porque a imagem TIFF é uma imagem de alta resolução, 300 dpi de profundidade, então nós temos que salvar como TIFF para poder usar o Normal Map no potencial máximo. Então guardamos o Normal Map da presilha. Agora vamos lá em Texture Map mais uma vez e eu vou selecionar a próxima textura do nosso Normal Map. Observe que aqui abaixo nós temos a altura e a largura de 2000. Vamos ver aqui, vamos aumentar o mapa mais uma vez, 2048 por 2048. Só que eu quero um Normal Map maior, então nós temos que selecionar o Normal Map que for maior aqui. Aqui nós temos um de 4096 por 4096, clicamos nele para poder selecioná-lo aqui na textura principal, damos um flip vertical, flipamos agora verticalmente e exportamos. Então vou exportar como Normal Map e vou colocar aqui colchonete. Normal Map colchonete como TIFF, formato TIFF. E por fim, vamos exportar o outro Normal Map, que é o Normal Map da fivela. Então, selecionamos o Normal Map da fivela, damos um flip vertical, exportamos esse Normal Map. E eu vou colocar aqui como Normal Map fivela. Então, Normal Map fivela como TIFF, ok. O próximo passo agora é criar os grupos, tá? Os grupos vão funcionar da seguinte forma. Quando eu tenho, por exemplo, esse colchão aqui, esse colchonete, eu quero pintar a parte de fora dele de uma cor, a parte de dentro de outra cor e a parte lateral de outra cor. Ou seja, eu quero definir 3 materiais nele. Então eu preciso definir os IDs desses materiais. Esses materiais nós podemos definir também através do Polygroup. Como nós vemos aqui, o Polygroup ele já está bem definido. Eu tenho uma parte azul claro, azul escuro e uma parte verde. Então nós podemos separar já diretamente pelo Polygroup. Então vou dar um Shift D aqui, tá? Damos um Shift D, vou dar aqui um Hide nessa parte desse grupo aqui. Vou mascarar essa parte. Veja que mascarei aqui através clicando com o botão clique com Ctrl fora aqui na nossa canvas, tá? E acaba mascarando o nosso objeto. Só que eu tenho que voltar ele para uma subdivisão maior. Então o botão D algumas vezes aqui até voltar para a subdivisão boa aqui. Vamos mascarar mais uma vez, mascaramos o objeto, agora podemos clicar em Ctrl Shift Click. Ctrl Shift Click vai voltar a visualizar todo o nosso objeto. Agora eu vou fazer o seguinte, vamos inverter a máscara, Ctrl Click, e eu vou pintar essa parte aqui de uma cor específica. Então eu vou pintar de vermelho. Vamos lá em Color, vou colocar aqui RGB, são os canais Red, Green, Blue. Então vamos colocar na intensidade máxima do RGB, tá? Muito importante isso aqui. Caso contrário, eu vou dar um Color e vai pintar bem suave de vermelho. Então temos que colocar na intensidade máxima e damos um Fill Color ou Fill Object. Agora eu vou selecionar a parte de dentro novamente. Então vamos tirar aqui a nossa máscara. Vamos visualizar aqui o nosso modelo como Low Poly, Shift D. Vamos clicar aqui na parte interna do nosso objeto. Apertamos o botão D algumas vezes até voltar para a malha superior, a quantidade de malha superior. Mascaramos, visualizamos todo o objeto, Ctrl Shift Click. Então visualizamos todo o nosso elemento aí. Invertemos a máscara agora. Então inverti a máscara, vou pintar a parte de dentro aqui de azul. Então vamos pintar aqui de azul, um azul bem intenso. Color, Fill Object. Pintamos a parte de dentro de azul.
Agora essa parte lateral aqui, nós vamos fazer da seguinte forma. Vamos voltar aqui as nossas subdivisões para 1. Vamos ocultar as duas partes agora. Vamos dividir, botão D, para voltar para a subdivisão alta. Mascaramos aqui tudo, tá? Mascaramos todo esse objeto. Vamos ver aqui como que vai ficar por completo. Ok, visualizamos todo. Eu acabei esquecendo de tirar a máscara aqui da parte vermelha, então tenho que refazer esse processo. Vou fazer aqui bem rapidinho. Mascaramos, dividimos nosso objeto mais uma vez. Vou mascarar esse objeto aqui. Ok. Vamos visualizar agora tudo. Ctrl Shift clique. Ctrl Shift clique, ele volta a exibir todo o meu objeto, todo o meu elemento. Só que observem que o cantinho aqui da máscara está um pouco escuro. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui no painel Masking e vamos dar um Sharp Masking. Não Masking, Sharp Masking. E eu quero deixar essa máscara bem rígida aqui, bem na borda do nosso objeto. Então vamos chegar perto dele. Vou dar aqui um Shrink Mask, tá? Para que essa máscara ela vá em direção à parte branca aqui do nosso modelo. Como essa máscara aqui ela está um pouco demorada para poder fazer o processamento, eu vou utilizar essa própria coloração branca que nós aplicamos primeiro. Então eu vou tirar essa máscara, vou dar um Clear para poder tirar totalmente aí essa máscara. Vamos aguardar aqui, tirou a máscara, perfeito. Agora sim eu vou utilizar essa mesma textura branca, que foi a primeira textura aplicada. Vamos vir aqui em Texture Map. Texture Map, nós temos aqui um botão Create e New from Polypaint, porque nós acabamos de pintar o nosso objeto através da ferramenta Polypaint e agora nós vamos criar essa textura. Lembrando que o nosso objeto já está mapeado em 4096 por 4096, então ele vai criar uma textura com a resolução boa. Essa textura que nós estamos criando, nós vamos chamar ela de Map IDs, ou seja, o ID que vai identificar as áreas do nosso modelo. Tá? Cada área vai ter uma identificação específica, uma separação. E assim, nesse mesmo modelo eu posso criar um material de couro, material de plástico, um material sintético e assim por diante. Através dos Map IDs, nós podemos separar essas colorações de uma forma mais organizada. Como vocês podem ver, a nossa textura ela foi criada em Clone Texture. Após clicar em Clone Texture, ela será clonada aqui para o lado. Tá? Vamos aguardar aqui o clone ocorrer. Após clonar a textura, nós podemos vir aqui no painel Texture, dar um flip vertical nela e já podemos exportar essa textura. Eu vou exportar essa textura como colchonete color. Eu vou colocar aqui CC, tá? Ou somente C, como colchonete, que será a coloração dessa colchonete. Essa coloração aqui eu posso manter o próprio TIFF ou posso escolher outras cores também. Eu vou manter o TIFF, tá? Que é uma resolução melhor para poder manter aqui no nosso projeto. Vamos desabilitar a textura através do Texture On. Vamos tirar aqui do nosso painel. E agora já podemos fazer o mesmo processo nos outros objetos. Então aqui nós temos aquela fivela, né? Vamos colocar aqui a coloração branco. Vou pintar a fivela por completo. Então vou colocar aqui uma coloração única, Fill Object. E aqui nessa fivela eu quero fazer simplesmente separar a parte de couro com a parte de veludo, que será essa parte da lateral. Então aqui é bem simples. Já pintamos de branco nosso objeto através do Fill Object. Agora eu vou dar um Hide nessa parte verde aqui. E vou pintar o restante de uma cor bem definida aqui. Então, por exemplo, uma cor vermelho. Vou colocar um vermelho bem intenso. Fill Object. Vamos ver agora o nosso objeto por completo. E temos agora dois IDs. Temos o vermelho e o branco. Vamos exportar esse map também. Então vamos lá no Texture Map. Em Texture Map vamos criar nova textura através do Polypaint. Clonar essa textura. E exportar essa textura, primeiramente aplicando um flip vertical e depois exportando. Então vou colocar aqui como fivela color. Na verdade seria color ID ou somente ID, né? Acabei colocando aqui no outro o color, mas é ID na verdade. Desabilitamos aqui a textura. Vamos desabilitar todas elas. E finalmente vamos lá na fivela, naquela parte da presilha da fivela. Na presilha da fivela temos um probleminha aqui. Nossa fivela ela está já totalmente subdividida.